Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Raifran e vamos ver um conteúdo que eu gosto muito e que vocês vão também usar muito na prática, é sobre a área de triângulos e quadriláteros, tá ok? Então vou precisar que vocês anotem algumas fórmulas e vamos fazer alguns exemplos para você entender melhor, tá ok? Então, retomando aqui um pouquinho, vamos falar o que é quadriláteros, né? Nós temos dois grandes grupos. Temos ali, no lado esquerdo, os paralelogramos, que possuem os dois lados opostos e paralelos entre si. E temos outro grande grupo, que são os trapézios, né? Possui dois lados opostos paralelos e dois lados opostos não paralelos, ok? Isso é importante para a gente diferenciar um pouco cada tipo, tá ok? Vi aqui essa parte teórica. Agora, eu quero falar um pouco sobre o retângulo, né? Então, pessoal, o que é um retângulo, né? É o paralelogramo que possui todos os ângulos retos, ou seja, iguais a 90 graus, né? E nós temos aqui o nosso retângulo azul, onde tem dois elementos, que é a base e a altura. Então, escreva, para saber a área, basta multiplicar a base vezes a altura. Multiplicou, você já vai ter o resultado da área. A gente usa muito isso para comprar piso, para saber a área que você vai pintar. Então, de novo, a área do retângulo é base vezes a altura. Tá ok? Vindo do retângulo, vamos ver de outro quadrilátero, que é sobre o quadrado. Muita gente conhece ele, né? Então, qual a definição de quadrado? É o paralelogramo que possui todos os ângulos retos e também todos os lados congruentes. Professor, o que é congruentes? Congruentes quer dizer que são iguais, ou seja, ele tem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Então, como é que eu vou resolver, né? Como eu sei que todos os lados são iguais e ele é um tipo de retângulo específico, né? Como é que você vai fazer? A mesma fórmula. Você vai multiplicar a base vezes a altura. Só que a base e a altura são iguais a L. Quando você multiplica L vezes L, ele será igual a L ao quadrado. Ou seja, a área do quadrado, basta pegar ao lado e elevar a 2. E você já encontra a resposta. É bem simples. Se você lembrar de um, faz a do outro. Tá ok? Fiz a do retângulo, fiz a do quadrado. E agora, sabe o que a gente vai ver agora? Desculpa. Vai ser sobre o triângulo. Tá? O triângulo é o polígono que possui três lados. É o principal polígono que nós estudamos. E existe uma área bem específica sobre ela. Aqui a gente vê um triângulo retângulo. E nós temos o elemento a base e também temos a altura. Professor, como é que eu faço a área dele? É bem simples. Se você multiplicar a base do triângulo vezes a altura e dividir por 2, você já encontra o resultado. Pessoal, o retângulo, na verdade, quando você dividir ele ao meio, como se fosse esse exemplo, você vai gerar dois triângulos. Como a área do retângulo é base vezes altura, mas como eu tenho dois triângulos, então divido por 2. É assim que se origina a área do triângulo. Novamente, a área do triângulo é base vezes altura e divide por 2. Ok? Bem simples, né? Então, via do triângulo, vamos prosseguir, né? A gente vai ver aqui agora a área do losango. Esse quadrilátero, muita gente esquece como é que é a definição. Então, vamos lá. Você já até viu no dia a dia, né? Então, o que é o losango? É o paralelogramo que possui todos os lados congruentes. Professor, o que são congruentes? Na geometria, dizemos que congruentes são que têm lados iguais. Na verdade, congruência e igualdade é a mesma coisa, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo de losango, né? Você percebe que tem 4 lados, né? E nós percebemos que são todos iguais. Isso lembra muito a parte amarela da bandeira do Brasil. Então, como ele tem todos os lados iguais, tem uma forma específica de resolver. Você percebe que ele tem ali alguns elementos. Eu quero destacar 2, né? Que são as diagonais. Tem a diagonal maior, que está na horizontal, e tem a diagonal maior, que está na vertical. Então, para resolver, você vai calcular a diagonal de cada um e multiplicar e dividir por 2. Novamente, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, o resultado divide por 2. Só uma observação. O quadrado, pessoal, é um tipo de losango. Só que, no caso, o quadrado, ele é retangular e também ele é um losango. Por quê? Ele tem 4 ângulos retos e ele também tem os lados iguais, é a junção deles dois, tá ok? Mas, aqui no nosso caso do losango específico, vamos usar as diagonais, multiplicando e dividindo por 2, tá ok? Então você percebe que é o quê? Vê o elemento, colocou na fórmula e resolveu. Então a gente precisa memorizar cada uma delas. Eu já falei do retângulo,
Já falei do quadrado, do triângulo, do losango e vamos para o próximo. O próximo, pessoal, né? Só para não esquecer, tá? A letra D maior é da diagonal maior e a letra D menor, né? Menorzinha é da diagonal menor. Só a forma de você representar, tá bom? Vamos passar agora para o trapézio. Professor, o que é um trapézio, né? O trapézio é o quadrilátero que apresenta dois lados paralelos. Você viu isso aí lá no 7º ano, né? Os quais chamamos de base. Professor, não me lembro. Vamos ver aqui a imagem. Nós temos aqui um quadrilátero que ele tem dois lados paralelos e dois lados não paralelos. E você percebe que tem uma letra B maiúscula e uma B minúscula. Porque a gente vai utilizar essas duas bases, né? Professor, então como é que é? A letra B maiúscula eu vou chamar de base maior e a letra B minúscula de base menor. Então, quando você encontra esses dois valores e encontra a altura, eu consigo fazer a fórmula, no caso, igual a base maior mais base menor, somou, multiplicou com a altura e divide por 2. Então, é necessário 3 elementos, a base maior, a base menor e a altura, né? Somou as bases, multiplicou com a altura, basta dividir por 2. E assim você encontra, no caso, a área do trapézio. Então, aqui a gente conseguiu já resumir, né, as áreas do triângulo e de alguns quadriláteros. Professor, e agora o que a gente faz? A gente vai para a parte, né? A parte do paralelogramo, né? Por quê? Você tem que saber também, o paralelogramo tem um que nós chamamos de paralelogramo oblíquo. A gente pode generalizar, mas aqui eu vou chamar ele de paralelogramo oblíquo. É como se fosse um retângulo que ele foi, no caso, cortado, né? Mas olha aqui a imagem para ficar melhor, tá? Nós temos aqui um paralelogramo, que é um quadrilátero que apresenta os lados opostos entre si, né? Você vê ali a base e você vê a altura. Como eu falei um pouco do retângulo, é porque vamos trabalhar a mesma fórmula. Para fazer, vou pegar a base e a altura e multiplicar. Bem simples. Então, esse paralelogramo que é oblíquo, ou seja, que ele é inclinado, tipo um retângulo torto, entre aspas, você vai multiplicar a base vezes a altura e você encontra a resposta automaticamente. Ok? Fiz aqui a do paralelogramo com vocês, para praticamente fechar o conteúdo. E agora vamos para a parte prática, tá ok? Olha meu exemplo número 1. Seu Diogo vai cercar um pedaço retangular, olha a palavra retangular, do seu quintal para plantar salsinhas e outros temperos, né? Aí eu pergunto a vocês, a área reservada para o plantio é de letra A, 391 metros quadrados, letra B, 80 metros quadrados, letra C, 63 metros quadrados ou letra D, 200 metros quadrados. Então, como é que eu indico? Você vai olhar o enunciado e ver de qual é a área que ele está trabalhando. Como ele fala retangular, a gente tem a seguinte noção. Já sei que é um retângulo, qual é a fórmula? A fórmula é a área do retângulo é base vezes altura. A base ali visivelmente é 23 e a altura é 17. Quando você multiplica 23 vezes 17, vai ser igual a 391 metros quadrados. Então, a resposta correta é a letra A. Novamente, veja a fórmula, coloca os elementos, aqui é só multiplicar e encontramos a resposta. Tá ok? Até uma aplicação no dia a dia. Fiz aqui meu primeiro exemplo, vamos para o próximo, né? Olha aqui uma questão bem contextualizada, né? A bandeira do Acre possui 3 cores. Amarelo que representa as riquezas, o verde que representa as matas e o vermelho que representa os guerreiros na Revolução Acreana. Se a bandeira possui uma área, pessoal, de 48 metros quadrados total. Então, qual é a área da parte que representa as matas? Eu quero saber a área que representa as matas. Temos algumas maneiras de resolver. Primeiro, né? A área que representa as matas, né? É a parte verde e temos algumas opções, né? 12, 24, 36 e 40. Então, uma delas vai se encaixar. Vamos fazer aqui a resolução para que você entenda. Pessoal, a resolução ele é bem simples. Vamos à interpretação, né? Por definição, a área do retângulo ele é dada por área igual a base vezes altura. Já a área do triângulo é base vezes altura e dividido por 2. E comparando as duas fórmulas, vemos que a área do retângulo é o dobro do triângulo. Então, segue que a área da bandeira retangular é igual a 48 metros quadrados. Então, consigo fazer o seguinte. A área do retângulo é o dobro do triângulo.
Então, se a área do retângulo é igual a 48, então você vai pensar assim, ó, a área do triângulo é o número multiplicado por 2, que é igual a 48. Formando uma equaçãozinha, né, do primeiro grau, você vai ter que a área do triângulo vai ser 48 dividido por 2, ou seja, a metade, onde a área total vai ser igual a 24 metros quadrados. E assim você vai ter como alternativa correta a letra B. Ou seja, a área da bandeira é igual a 24 metros quadrados, ok? Então tem que ter essa relação para você resolver. De novo, o triângulo é a metade de um certo triângulo, hipoteticamente, tá bom? Fiz aqui o nosso exemplo 3, né? Fechando quase a nossa aula, que fala assim, a área do quadrilátero da figura é... Aí temos aqui as nossas opções. Uma dica que eu dou para os meus alunos é que você tem que saber qual é o tipo de polígono, ou seja, qual é a área que eu estou trabalhando. E aqui ele tem dois lados paralelos e outros dois não paralelos, ou seja, aqui é um trapézio. Então você percebe que temos a base maior sendo 8, o menor sendo 4 e a altura 3. Então aqui eu vou fazer a aplicação. Então, para a gente fazer essa resolução, vamos ver aqui os elementos que eu comentei, que é 8 e 4, que são as bases, e a altura 3, eu vou colocar na fórmula. A área do trapézio é base maior, mais base maior vezes a altura dividido por 2. Encaixando cada um vai ficar 8 mais 4. Depois que você somar, vou multiplicar por 4 e dividir por 2, ou seja, 8 mais 4 igual a 12. 12 vezes 4, eu vou dividir por 2. Assim, no caso, 12 vezes 4 igual a 48. E quando eu divido por 2, vai me dar a resposta igual a 24, ou seja, 24 metros quadrados. 24 metros quadrados é a área desse trapézio. E assim, nós temos a nossa alternativa correta, sendo a letra B. Tá ok? Entenderam aqui a prática desses conteúdos? Tá? E para fechar aqui praticamente, né, temos a área do quadrilátero, que é, no caso, um losango. Por definição, nós estudamos que trabalhamos com as duas diagonais, diagonal maior e menor. Então, das alternativas, nós temos aí 12, 16, 18 e 24. Fazendo aqui, bem simples, né? Nós lembramos que a área vai ser diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Ou seja, multiplicando 8 vezes 4 dividido por 2, que é igual a 32 meios, que é igual a 16 metros quadrados. Ou seja, a nossa resposta aqui vai ser a letra B. Você vê a fórmula, encaixa os elementos e vai encontrar a resposta automaticamente. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Então, resumindo com vocês, estudamos algumas áreas, né? Retângulo, base vezes altura, quadrado, o lado ao quadrado, triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, losango, diagonal maior vezes a menor e divide por 2, e o trapézio, base maior mais base menor vezes a altura e divide por 2. Tá ok? Então, a gente fecha aqui a nossa aula. Espero que tenham entendido. Não esqueça de entrar na nossa plataforma Eduque e até a próxima.